Boa noite. Estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante nessa altura do ano. Nós estamos no dia 29 de dezembro de 2020. E 2020 foi um ano cheio de acontecimentos inesperados. Então nós vamos falar hoje sobre otimismo, o otimismo e a relação com a nossa saúde. Todos nós, nesse momento, estamos focados com as energias de querer saber exatamente como é que será o ano de 2021, né? Porque nós que passamos por tantas tribulações esse ano, tantas experiências, a gente está assim cheio de ansiedade para saber como foi 2021. Muito obrigada para o Zé Carlos, a Dineuza lá do Japão, a Priscila, o Fernando, que já estão aqui comigo, para a gente refletir um pouquinho sobre esse momento. E eu tive refletindo, mediante todas as inseguranças e incertezas que nós vivemos até aqui, medos, expectativas, duas possibilidades nos ocorrem. A primeira, que tudo vai melhorar. E a segunda, que tudo vai piorar. São possibilidades que existem. Porém, eu fiz uma pesquisa com uma amostra de 158 pessoas, entre homens e mulheres, de várias regiões do Brasil e até fora dele, que responderam a um questionário nesse último mês de dezembro. E exatamente coincidiu de quando foi anunciado a possível aprovação já da vacina e o possível início, então, da vacinação. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Vocês sabem que 89,17% das pessoas esperam que as coisas deem certo? Encontram-se otimistas com relação a si mesmo e à sua própria vida? 92,36% das pessoas esperam que coisas boas aconteçam com elas. 93% das pessoas que responderam o questionário disseram que esperam que não aconteçam coisas ruins. 88,53% das pessoas procuram se manter ocupados para não perder a energia. 77,71% das pessoas acreditam que mesmo diante das dificuldades, no final, tudo vai dar certo. 78,99% das pessoas conscientemente procuram manter o seu otimismo. E 95,54% veem nos amigos e buscam nos amigos a energia necessária para continuar acreditando que é possível que as coisas se modifiquem para melhor. E uma outra coisa muito interessante foi que para 33% das pessoas não é fácil relaxar.
e 33% das pessoas igualmente relaxam com facilidade, mesmo diante deste quadro pandêmico. E tem uma porcentagem que não soube responder. Então, não é maravilhoso? Otimismo na veia, gente. Fiquei muito feliz com o resultado dessa pesquisa, porque muito provavelmente este estado interno tenha sido promovido por um outro sentimento que é muito estudado pela psicologia positiva, que é a esperança. Talvez nesse momento a esperança tenha sido impulsionada pela perspectiva da vacinação e do fim da pandemia. Isso a gente não vai saber, só vai saber isso quando após pandemia eu conseguir refazer essa pesquisa. Mas talvez a expectativa de retornar às suas atividades normais com maior segurança. E a psicologia comprova que otimismo e esperança andam de mãos dadas. Então, para aquele que tem dificuldade em se manter otimista, quem sabe uma pitadinha de esperança nas coisas que podem vir, às vezes, de fontes que nós nem imaginamos ser possível, vai nos trazer a esperança necessária, a esperança que a gente precisa para ser feliz, para tocar a vida. Dizem que enquanto há vida, há esperança. E o que faz com que a gente tenha esperança de que as coisas vão melhorar, mesmo perante as adversidades da nossa rotina, é o otimismo, que é um mecanismo do nosso cérebro que não nos deixa abater pelas dificuldades que a gente vai encontrar no nosso caminho. É uma característica que se apresenta quando nós temos a tendência de focar o lado positivo das coisas, principalmente quando o assunto são as nossas aspirações no futuro. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos ser otimistas para alcançar os nossos objetivos, para que nós possamos ter a perseverança para prosseguir, utilizando, olhem bem o que eu vou dizer, utilizando as situações a nosso favor. Nós temos o poder de mudar a forma de enxergar as situações e fazer com que situações ruins sejam estrategicamente alteradas a nosso favor. No amor, no trabalho, em casa, nas nossas relações sociais, com relação ao progresso do nosso país e principalmente nos momentos em que a gente está doente e que a gente está precisando fazer uma programação mental positiva para lidar com as variáveis de todos esses ambientes e essas áreas da nossa vida. Então vejam, quem faz e reverte a forma de agir, de pensar e, consequentemente, a forma como os problemas vão bater em nós, é a nossa forma de enxergá-los. E a oposição entre o otimismo e o pessimismo é muito equivocada pelo dilema, por exemplo, é muito enfocada pelo tal dilema do copo, né? O copo, se é preenchido com água até a metade,
ou se o copo está meio vazio até a metade. Então, esta metáfora para um otimista, obviamente, ele vai ver a metade do copo cheio. E o pessimista, com certeza, vai se apegar na metade do copo que está vazio. E o grande segredo, então, é nós nos policiarmos para ver as coisas boas que a gente possui e não as coisas que a gente não conseguiu possuir e que tanto a gente almeja. Porque a gente fica olhando tanto para o futuro que deixa de degustar os momentos importantes da vida e aquilo que a gente tem de bom. Então, para a psicologia, uma posição pessoal otimista, ela é fortemente vinculada à autoestima, ao bem-estar psicológico e à saúde física e mental. E há estudos que relacionam, então, o otimismo com o funcionamento da nossa saúde, com o nosso sistema imunológico e com a nossa resistência ao estresse. Então, pessoal, qual é a forma de combater o coronavírus? Otimismo na veia, fora vitamina C, vitamina D e todo o resto, lavar as mãos, máscara, distanciamento social e otimismo. Pessimismo não nos leva a lugar nenhum, mas estudos acadêmicos sugerem que apesar do otimismo e o pessimismo serem tradicionalmente vistos como opostos, em termos psicológicos, eles podem não funcionar dessa maneira. Ter muito otimismo não significa ter pouco pessimismo, e vice-versa. E em muitas ocasiões, ambos são igualmente necessários, porque uma boa dose de pessimismo em determinadas situações muitas vezes salva a nossa vida. E uma coisa é certa, coisas ruins acontecem com todo mundo. Não importa se nós somos otimistas ou se nós somos pessimistas. Tragédias, morte em família, desemprego, violência não escolhem quem é que vai ser acometido por elas. Mas o otimismo pode nos ajudar a nos refazermos mais rapidamente. E o pessimista pode ser dominado pela pressão. Até quando tudo vai bem, o pessimista pode fazer previsões negativas do futuro. Tudo bem, tá tudo correndo certinho, mas ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Não deixa de ser verdade, né? Até que é verdade, ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Nós podemos ser assaltados, mas também é possível que fechemos um ótimo negócio. Que aquela oferta de emprego que a gente esperava finalmente aconteça. Nós podemos conhecer aquela pessoa maravilhosa que vai mudar a nossa vida. Tudo pode acontecer. Mas o pessimista costuma prever a tragédia. E é natural, é até mesmo salutar que a gente tenha, então, alguns momentos e algumas ideias pessimistas. O problema é quando elas se tornam recorrentes e passamos a enxergar tudo de maneira permanentemente negativa, pensando coisas do tipo: sou um fracassado, não vou sair dessa, e minha vida está acabada, nunca mais vou arrumar um emprego, nada será como antes. Na verdade, é verdade, Gabriela,
relativo, o que é natural para a aranha é uma calamidade para a mosca. Perfeita! Metáfora perfeita, obrigada, brilhante. Portanto, não estou falando de otimismo absoluto e incondicional, que deve ser aplicado em todas as situações, mas eu estou falando do otimismo flexível, pensado a partir da psicologia positiva. O comportamento otimista tem bases hereditárias que são influenciados por experiências positivas otimistas. Assim, uma pessoa que experimenta situações diárias de otimismo está mais propensa a desenvolver uma espécie de matriz comportamental otimista. Já, diferentemente, as pessoas que experimentam diariamente situações negativas relacionadas a comportamentos otimistas tendem a desenvolver matrizes de desesperança e de desmotivação. E o otimismo e a felicidade? A felicidade, para a psicologia positiva, ela é considerada uma disposição para a percepção ampliada dos nossos afetos, quando comparados a afetos negativos. Os nossos afetos positivos nos predispõem ao otimismo e, consequentemente, à felicidade, porque uma coisa está vinculada à outra. Uma pessoa feliz possui esperança, aquela esperança que eu falei no começo, num futuro promissor. E aí está a relação entre o otimismo e a felicidade. Então, quem liga o otimismo à felicidade é a esperança. As pessoas otimistas tendem a se perceberem mais felizes. E vocês já conhecem de outras lives o nosso querido Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, né? E ele chama atenção especial para a felicidade e o potencial humano. Ele diz que o ser humano tem um potencial para ser feliz. Isso significa que ninguém veio aqui para sofrer. Muitas vezes a gente sofre porque a gente cria problemas. Os problemas estão mais na nossa cabeça, na nossa maneira de enxergar o mundo, do que na nossa maneira de realmente conduzir a nossa expectativa para buscar a verdadeira felicidade. Então, muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe como chegar lá. E esses pesquisadores, junto com Martin Seligman, assumem como objetivo das suas investigações o funcionamento saudável do componente otimismo. Como as pessoas no dia a dia usufruem do melhor das suas vidas e das interações entre as características pessoais que cada um possui e as experiências positivas que vive. Então, se eu perguntar para vocês, você fica desanimado com facilidade? Pense bem. E quando você pensa no futuro, a sua mente é inundada com pensamentos ruins e catastróficos? Ou você consegue enxergar a luzinha lá no fim do túnel, mesmo que você entre numa sala muito escura? São respostas importantes para a gente conseguir avaliar o nosso grau de otimismo. Se as respostas forem sim para as duas questões, provavelmente você cultiva o pessimismo na maior parte do tempo.
Isto pode se tornar um hábito, como eu falei já anteriormente, e tem como consequência o humor deprimido, a resignação e afastamento social, e até mesmo a saúde física começa a ficar debilitada. E ser otimista não significa sorrir o tempo todo ou ver o mundo com lentes cor-de-rosa, como aquelas pessoas que têm a síndrome de Poliana, né? Aquela que mesmo numa catástrofe consegue ver que aquilo tem um lado positivo. Eu, às vezes, pessoalmente, preciso me policiar, porque a Poliana baixa de uma maneira que eu tenho que falar, opa, mas também não é por aí. Então, a síndrome de Poliana é quando a gente procura extrair algo de bom e positivo em tudo, mesmo nas coisas mais absurdas e tristes e desagradáveis. Então, essa predisposição ao otimismo em situações que estamos vivenciando nos faz pensar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo, não é? Em que a gente, muitas vezes, pode acreditar, se a gente tem um excesso de otimismo, que a gente não vai ser contagiado porque a gente é forte, saudável, muito diferente das demais pessoas, e que a gente não precisa tomar as devidas precauções, deixar de seguir as recomendações das autoridades sanitárias, porque isso não é pra gente. Então, o excesso de otimismo, nesse caso, a síndrome de Poliana, não é uma coisa positiva, porque expõe você e expõe aqueles que você ama. Então, o que é ser otimista, né? O otimismo está diretamente ligado ao modo da gente pensar, ao comportamento da pessoa perante os eventos ruins, diante das adversidades, e o otimista nunca se entrega. Ele vai na esperança de que alguma coisa aconteça até o último suspiro. Ele tende a agir para transpor o obstáculo, porque acredita que é capaz e porque tem tolerância para aguentar o processo, por mais lento que ele seja. E por isso que o otimismo está diretamente ligado à autoestima, à resiliência e ao bem-estar emocional. Então, se eu me conheço, se eu tenho autoestima e se eu tenho equilíbrio emocional, eu vou ver as coisas mais pelo lado positivo com muito mais facilidade do que aquele que está em equilíbrio em um ou em alguns desses quesitos. E além disso, o otimista é mais resistente em relação a frustrações, justamente porque confia no seu taco, no seu potencial e não desiste. E então, o que o otimismo faz por nós? Além de ele estar extremamente conectado a uma autoestima elevada, ele provoca emoções positivas. Então, a gente vai conseguindo estabelecer uma paz conosco mesmo e com o mundo que a gente vive. E muito provavelmente a gente vai viver experiências de sucesso porque a gente anda para frente. Então, o otimista é aquele que só para contornar o obstáculo ou para analisar o obstáculo ou para descobrir uma forma de transpor o obstáculo. Ele nunca se deixa abater por aquele obstáculo. Obstáculos não existem. E também é um grande fator de proteção, né? Por quê? Porque ele mostra pra gente que o problema, qualquer problema, tem saída, tem solução.
É simplesmente a gente achar a chave certa da porta. Muitas vezes a gente demora um tempo, mas a esperança não deixa a gente desistir. E então eu vou perguntar para você, para a gente se localizar em termos de otimismo, pessoalmente, cada um de vocês, façam o seguinte exercício. Como é que vocês se veem no futuro próximo? Pode ser daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como é que é isso na sua cabeça? Qual a sua expectativa? Qual a sua perspectiva? E fazendo esse exercício, busque aquilo que te move. Busque a chave das portas. Busque as melhores formas de derrubar os obstáculos ou de transpô-los. Os obstáculos vão ter que ser listados também. Mas sempre saiba que a saída muitas vezes não está no nosso entorno, ela está dentro de nós. E eu vou deixar aqui uma dica, algumas, né? Rapidamente algumas dicas para a gente se manter otimista. Então eu diria que o primeiro movimento é reenquadrar os nossos pensamentos. Mesmo nas piores situações, sempre a gente tem que ter fagulhas de positividade. É só a gente procurar. E uma vez que nós consigamos detectar uma fagulha para pegar fogo e o otimismo invadir a gente, é muito fácil. E reenquadrar seria interpretar novamente as nossas experiências passadas e também as nossas experiências presentes. Porque o passado a gente não vive mais, a gente só pode ressignificar, dar um novo significado. O futuro é consequência do presente e a gente só vive o hoje. Então, vamos dar um novo significado para o nosso presente? E talvez as nossas experiências tenham sido valiosas lições de vida. Ou talvez tenham aberto caminho para alternativas melhores. Seja qual for o caso, sempre certifique-se de enfatizar os aspectos positivos de todas as situações. Se está sol, observe o sol, veja o céu azul, enquadre-se dentro da realidade positiva. Não fique buscando uma nuvenzinha para dizer, tá sol, mas eu acho que daqui a pouco vai chover. O segundo movimento seria apreciar as pequenas coisas. Parte da razão pela qual as pessoas acabam se sentindo pessimistas em relação ao seu futuro e ao seu desejo constante, o seu desejo, né? Constante de grandes conquistas. Às vezes a gente fica buscando o macro, sendo que a nossa felicidade, o nosso bem-estar está no micro. E a gente deixa de curtir na expectativa de que o quadro maior se complete. Em vez de a gente ficar obcecado em alcançar o objetivo final, tente aproveitar o passo a passo do caminho que você está trilhando em direção a esse objetivo. O terceiro movimento seria: seja grato. A felicidade é mais um estado mental do que um objetivo. A gente não tem que buscar a felicidade, a gente tem que viver a felicidade. E a gratidão é essencial quando você quer ser feliz e atrair coisas boas para a sua vida.
poder do otimismo é capaz de mudar vidas. Ele beneficia, como eu já disse, a saúde física, psicológica e emocional. E além disso, melhora a vida da gente, já que permite que a gente visualize situações e caminhos que muitas vezes estavam nublados por aquele pontinha de pessimismo que é normal dentro da gente. Um quarto movimento seria mantenha os pensamentos positivos. O verdadeiro poder do otimismo está em cada um de nós. Não é mágica, não é varinha de condão, não é uma busca em nenhum outro lugar. É só olhando no espelho, aceitando as nossas dificuldades, abraçando aquilo que a gente tem de bom. Então, para a gente ser otimista, exige um esforço diário, uma atitude ativa diante da nossa rotina, do nosso dia a dia, que muitas vezes é pesado. É o primeiro degrau para a gente estar subindo na escala da elevação espiritual, se fizer sentido para você, da sua luz, se fizer sentido para você, daquilo que for sentido para você, da sua evolução como ser humano. Mais um movimento seria mantenha o bom humor. Mantenha o bom humor. Mesmo que alguém te feche no trânsito, que você esteja atrasado, que coisas ruins aconteçam no meio do caminho, não se desespere, é só um momento, passa, como tudo passa. Então, mantenha o bom humor, não deixe que essas coisas te atrapalhem. E se alguém insistentemente mal-humorado resolver circundar a sua vida, sabe aquele botãozinho do delete que tem no computador? Faz isso. Delete aquela pessoa da sua vida. Se você não conseguir transformá-la, faz com que ela fique mais longe para não contaminar. Isso mesmo, até a uva passa, é isso mesmo. E um outro movimento, o penúltimo movimento que eu citaria, busque soluções para os problemas. Não busque reclamações para os problemas. Reclamar, ver o lado ruim da coisa, pôr a culpa nos outros, não leva nada, ninguém a lugar nenhum. Só congela, só faz com que a gente fique numa situação vibratória, numa energia negativa que não tem fim. E o otimismo é luz, o otimismo é paz, o otimismo é esperança. Então, busque solução para os seus problemas. A solução dos problemas não cai do céu. Ninguém vai bater na sua porta com uma linda caixinha de presente e dizer assim: olha, eu vim lhe trazer a solução para os seus problemas. Ai, que bom seria se isso acontecesse, não é verdade? Mas não vai acontecer. Pode acreditar. A solução dos seus problemas está na sua tranquilidade, no seu equilíbrio, no seu raciocínio, na sua inteligência emocional, nas suas qualidades e competências. Solução dos seus problemas está na ação e na gratidão, tá? Deixa eu ver se eu consigo ler. Você está reclamando 2 vezes para o universo, isso volta no efeito avalanche devastador. Exatamente. É a lei da ação e reação, não é verdade? Toda energia que a gente joga para o universo, como tudo nesse universo
tem uma forma geometricamente circular, acaba voltando para você mesmo. É exatamente isso. E a última dica que eu daria é: ligue-se a ambientes positivos e não se apegue ou não se deixe abalar por críticas negativas, né? A energia dos lugares onde nós vivemos, ela é captada por nós. As vibrações negativas, elas são capazes de nos trazer muitas vezes sentimentos desagradáveis. Então, busque lugares onde as pessoas são positivas, onde as pessoas são alegres, e cultive. Cultive como se fosse uma pequena plantinha, uma semente plantada no seu coração. Cultive a esperança. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos a chance de começar quantas vezes forem necessárias. Começar e começar e começar. Eu não diria nem recomeçar. Começar do zero. Isso é possível. E é para isso que a gente está aqui, gente. Para evoluir, para ser otimista, para ter esperança, para viver a psicologia positiva em todas as nossas ações. Em busca do quê? Da nossa felicidade interior, que nada mais é paz. Paz de espírito. Então, eu já tomei muito tempo de vocês. Eu sei que nós estamos às beiras do final deste ano. Eu agradeço do fundo do meu coração a presença de vocês. A intenção dessas 23 lives durante esse tempo de pandemia foi de trazer para as pessoas um pouco de conforto, um pouco de autoconhecimento, um pouco de conhecimento do que é o coaching, para que ele serve, né? E eu acho que eu cumpri minha missão. Eu estou muito feliz porque mesmo que as pessoas não estejam presentes na live, de qualquer maneira, a internet é uma forma de a gente estar alcançando essas pessoas em algum momento, né? E eu tenho lá a minha página do YouTube, que eu replico a maioria das lives, eu estou replicando lá, né? Que é Margarete Santos. E eu espero que a gente possa se ver muito mais vezes no ano de 2021 com muita novidade, não é? E eu desejo que esse ano novo seja repleto de muito otimismo, de muita paz, de muito amor e de muita esperança. Que todas as energias positivas do universo sejam convertidas para cada um de vocês, para seus familiares, para todos aqueles que vocês amam. E que tenhamos todos muita saúde para podermos continuar nessa caminhada. E eu quero dizer então que a paz do Mestre Jesus, porque eu acredito nele, se não fizer sentido para você, que a paz esteja entre nós, agora e sempre. E que 2021 seja bem-vindo, tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima, até o ano que vem, tá bom? Tudo de bom, uma boa passagem do ano e, por favor, se cuidem em todos os sentidos. Beijo no coração. Agradeço também, Priscila, agradeço Dineuza, Natália, agradeço a presença também.
Até a próxima, até o ano que vem, tá bom? Tchau.